Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Esse é mais um vídeo, importado do canal Sertão Reformado, que já está cancelado, beleza? E é justamente uma entrevista que eu realizei ali com o pastor Josafá Vasconcelos no 28º Simpósio Reformado Os Puritanos, que foi um evento realmente muito marcante, como todos são realmente, Mas aquele foi o que eu tive a oportunidade de participar. E foi realmente maravilhoso, eu pude conversar com vários irmãos e quero compartilhar com vocês então aí essa entrevista com o pastor Josafá Vasconcelos. Foi muito bom, vale a pena então, tá bom? Tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreve marcando o sininho das notificações, beleza? Dá o like e compartilha com todo mundo que você conhece, é claro, Se você achar interessante, deixa um comentário aí também, isso ajuda, dá aquele ânimo. Beleza então? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Fala galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal Sertão Reformado, certo? Eu estou aqui com a presença do pastor Josafá Vasconcelos, o que é um prazer imenso para nós. Para o pastor entender mais ou menos o contexto e o objetivo dessa pequena entrevista, eu sou do Sertão de Alagoas, Olho d'Água das Flores, certo? E há 5 anos atrás eu conheci a fé reformada, Eu era um pastor de uma igreja pentecostal, então eu fui ordenado há 10 anos na igreja pentecostal, toda a comunidade era pentecostal. E uma das grandes influências que nós tivemos no início foi justamente os simpósios puritanos pelo YouTube. Nós tivemos acesso a esse material e, para recordar um pouco, dar o testemunho de que eu lembro que teve um período que os jovens da comunidade, nós fizemos até vigília naquele período para poder aprender mais, porque a gente estava com sede de entender o que é a doutrina reformada. E nós teve uma vez uma noite todinha assistindo palestras que o senhor fez sobre os puritanos. Ah, pois não. Inclusive até na Charles Spurgeon, se eu não me engano, o senhor fez umas palestras lá. Foi. Nos acompanhamos para poder entender mais sobre o que eram os puritanos, e essa influência nos levou a, por exemplo, os padrões de fé de Westminster. E assim, ainda dentro de uma igreja pentecostal, essas coisas começaram a acontecer. E isso trouxe realmente muito resultado, porque nos esclareceu muita coisa e nos ajudou nessa caminhada. A partir disso aí, pastor, a gente começou a aprender muito mais. Então, por exemplo, ouvir as palestras do Senhor, assistimos também palestras do pastor Paulo Brasil. Esse monte de pastores que estão aqui, a gente ficava acompanhando pelo YouTube, certo? Sendo edificado e aprendendo sobre questão de culto, de tudo com relação à fé reformada, Inicialmente nós tínhamos apenas avançado em termos de soteriologia, doutrina da salvação, mas a partir do impacto do simpósio nas nossas vidas, muita coisa mudou. Graças e nesse processo, as igrejas reformadas do Brasil e Maceió, por exemplo, nos ajudaram muito também, porque tivemos um contato também pelo Facebook e pastor Lúcio, pastor Abramo de Graaf e outros pastores de lá começaram a dar assistência para a gente também. Então a igreja passou por uma reforma muito grande, hoje a igreja é completamente irreconhecível, nós somos bem confessionais, nós subscrevemos as confissões também, o culto foi bem reformado e assim, eu louvo a Deus justamente pela relevância dos simpósios puritanos. É a primeira vez que eu estou participando, mas só o fato de isso ter esse alcance na internet já mostra que tem fruto com relação a isso aí. Certo? Assim, para nós é um prazer imenso, imenso mesmo, poder, pelo menos me ter como representante aqui da comunidade. Então a nossa comunidade lá realmente ama muito o trabalho dos puritanos, Eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra para a comunidade lá de Olho d'Água das Flores. A Igreja Cristã Defesa da Fé é uma igreja reformada lá no Sertão, Ficamos muito tempo sozinhos lá e Deus tem aberto essas portas para nós também. Para mim é uma alegria saber disso. Eu só posso glorificar a Deus, bendizer o seu santo nome, a sua sabedoria tão imensa, insondável, aquela doutrina gloriosa da previdência, da providência, porque é assim que acontece, segundo o seu propósito. E eu quero dizer, com relação a essa experiência reformada, que eu também passei por isso. Houve um tempo em que eu não tinha um norte. Embora tivesse nascido na igreja presbiteriana, eu tive muita influência também pentecostal na minha vida. Eu queria mais fervor. Eu achava que na nossa igreja presbiteriana era muito frio, as pessoas oravam pouco.
E a igreja pentecostal era mais fervorosa, e orava, jejuava. Então eu também fiquei assim atraído. Mas quando cheguei lá no meio do movimento, que na minha época chamava um movimento de renovação carismática, eu me decepcionei porque vi pouco das Escrituras, pouco da palavra de Deus, era mais experiência. As pessoas corriam atrás da experiência. Então eu senti falta, eu amava as Escrituras e queria conhecê-la mais, me aprofundar mais. E as experiências, conquanto assim empolgavam, não traziam um resultado transformador que eu precisava na minha própria vida. Orei muito a Deus, e então o Senhor, graciosamente, por sua misericórdia, me levou a conhecer os puritanos. Eu nem sabia quem eram os puritanos, nada. E comecei a ler os livros. Primeiro foi um livro de Martin Lloyd-Jones, Os Puritanos, Origens e Sucessores. E eu fiquei encantado com aquelas experiências profundas, mas muito mais pelo conhecimento das Escrituras. Quando eu abri um livro dos puritanos, eu fiquei assim admirado. Parecia um livro de matemática, de tantos números, eram as referências bíblicas. Cada linha, 2, 3, uma referência. E eu fiquei admirado. E então comecei a procurar, a conhecer e vi que, de fato, Deus, na história da igreja, num determinado momento, operou de uma forma extraordinária, depois da reforma, evidentemente. A reforma foi o ápice da visitação graciosa de Deus na sua igreja, tirando-a das trevas, trazendo para a luz. Mas depois vieram os puritanos e aquilo que foi uma descoberta doutrinária extraordinária da reforma teve sua expressão prática na vida dos puritanos. E eles então conseguiram reunir o que nós chamamos de piedade e ortodoxia, quer dizer, conhecimento profundo das doutrinas das Escrituras. Esse casamento, essa junção foi gloriosa, é o que Deus realmente quer. Porque de um lado a gente tem uma igreja que gosta muito de doutrina, mas tem nada de piedade. Do outro lado a gente tem uma igreja, muita piedade, mas não gosta de doutrina. Mas os puritanos juntaram essas duas coisas e começaram a viver na prática a teologia, a doutrina e a piedade. Então, isso foi explosivo, extraordinário, maravilhoso. Durante um período pelo menos de 100 anos, a Inglaterra foi tomada por essa atmosfera tão gloriosa, tão bendita, de anseio de Deus e de conhecê-lo mais, mas também de viver de um modo santo, puro, conforme Deus requer na sua palavra. Então isso me inspirou e foi assim que nós nos juntamos para tentar espalhar isto. Eu sou da igreja presbiteriana e eu queria muito que a minha igreja pudesse conhecer esse lado e passar não só a se interessar pela doutrina, mas a viver a doutrina e a ter piedade, comunhão com Deus, piedade e pureza. Porque os puritanos foram chamados, vocês sabem, de puritanos, porque eles queriam pureza da doutrina, eles queriam pureza no culto, né? Eles queriam pureza no governo da igreja e eles queriam pureza de vida. Então,
eles foram chamados de puritanos. E é o que realmente nós precisamos disso hoje. Pureza na doutrina, quer dizer, doutrina pura, conforme é a verdade em Cristo Jesus. Nós precisamos expurgar todo tipo de coisas que é chamado de doutrina, mas que não é uma distorção. Por exemplo, o evangelho que nós conhecemos, a nossa geração ouviu um evangelho que não é um evangelho puro, verdadeiro, né? Não é o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um evangelho centrado no homem, antropocêntrico. É um evangelho cheio de humanismo e que sacrificou a glória de Deus e da cruz. Então, o que nós temos é uma geração aí só interessada em si mesmo. Não serve, isso é errado. Nós precisamos de pureza no evangelho, pureza na doutrina. Uma doutrina que exalta e glorifica a Deus. Isso é fundamental. Depois vem, claro, não é só o evangelho, nós precisamos de uma pureza no culto. Você veja a bagunça que nós temos hoje em termos de culto. Quer dizer, as pessoas, exatamente porque a coisa está centrada no homem e não em Deus, é que o culto é feito em torno do homem, para agradar o homem, para chamar as pessoas, para ter igreja cheia e para que as pessoas se sintam bem na igreja. Então eles vão colocando todo tipo de coisa que possa atrair ou agradar. Mas isso está totalmente errado. O culto é para Deus e só pode ser feito conforme Ele ordenou nas Escrituras. E Deus é zeloso do seu culto. Se a gente for para o Velho Testamento e também no Novo, vamos ver como Deus foi severo, duro, com todos aqueles que trouxeram fogo estranho ou distorceram o culto divino. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus chama de culto vão o culto dos fariseus que estavam obedecendo a preceitos de homens, né? Então, ele recrimina esse culto e diz que é vão. Então, já pensou as igrejas todas aí realizando um culto vão? Culto cheio de preceitos humanos e não conforme Deus quer? Então, os puritanos nos ajudam a compreender isso, a buscar a pureza do culto. E foi assim que eu tive que, como pastor, mudar radicalmente o culto na minha igreja. E eu sei que é duro isso, toda mudança é muito difícil e as pessoas se sentem como se estivessem sendo feridas quando você tira uma coisa querida que elas amam, né? Mas a gente vai ensinando pela palavra de Deus que é assim que Ele quer e requer. E por fim, pureza de vida. Nós podemos sim viver de um modo santo e irrepreensível diante de Deus. Não é impecabilidade, a Bíblia não ensina isso. Nós continuamos sendo pecadores e pecamos, mas com o auxílio e graça do Espírito Santo, dos meios de graça que Deus concedeu, especialmente a sua palavra, a lei de Deus, como nós estamos estudando aqui nesse simpósio, é um instrumento poderosíssimo para nos ajudar a viver a vida cristã que agrada a Deus. Só um detalhe interessante, eu li isso nos Puritanos, sobre a lei de Deus, que eles diziam assim: a lei é como uma vara, que primeiro o ministro usa a lei de Deus, pregando a lei, pregando o evangelho com a lei, batendo no arbusto, para que de lá saia Adão nu. Quer dizer, quando você prega a lei, você desnuda o homem
para que sejam expostas as suas vergonhas. E ele então veja o quanto ele é imundo e pecador. A lei tem esse instrumento, a vara batendo atrás do arbusto para que o Adão saia nu, envergonhado de trás e corra para Cristo. Então é lá, é Cristo. A lei é o aio que aponta para Cristo. Aí ele vai para Cristo, se veste com a justiça de Cristo, né? Com as roupas brancas de justiça de Cristo, mas aí pega a vara e sai para ajudar ele a andar. É interessante, né? Os puritanos tinham cada ideia, viu? Quer dizer, a vara, ela é uma vara que tira o Adão nu do arbusto, mas é a vara que ajuda com uma bengala a andar a vida cristã. Né? Até você ser cada vez mais aprimorado à semelhança de Cristo. Então, é maravilhoso. Eu quero encorajar vocês a buscar, conhecer mais dos puritanos. Eles são um instrumento de Deus que nos leva a Cristo. Os puritanos não queriam honra e glória para eles. Era o que eles mais detestariam, era qualquer idolatria deles. Mas os puritanos, ao contrário, eles exaltam Cristo. Não há quem estude os puritanos que não ame mais a Cristo, que não queira mais servir a Cristo, viver com Cristo e para a glória de Cristo. Então eu encorajo vocês, façam isso, busquem mais conhecer os puritanos e vocês conhecerão mais de Cristo. Que Deus abençoe ricamente vocês, é o desejo do meu coração. Amém. Um detalhe importante, pastor. O que me deixou muito feliz pela oportunidade de participar do simpósio esse ano, por causa da temática, é que a primeira reação, a primeira atitude que tivemos, né, que eu tive como pastor na igreja, após conhecer o trabalho dos puritanos no YouTube, a transformação foi tão grande que nós temos o acampamento do carnaval, o tempo do carnaval, né? Então nos retiramos para uma chácara, e o tema foi justamente baseado na lei. Foi as tábuas da lei combatendo a nossa idolatria. O senso de que o que nós praticávamos em termos de culto, em termos de doutrina, em termos de vida cristã, por ser tão distorcido pelo evangelicalismo, depois com esse confronto com a lei, eu me vi como um homem idólatra. Eu não consegui me olhar diferente de um católico romano. Percebe? Eu me vi dessa mesma forma. Então eu comecei a pregar sobre isso, fizemos um acampamento com essa temática, e a partir daí começou a mudar muita coisa na comunidade, muita coisa mesmo. Então foi esse choque com a lei, realmente, como o exemplo que o senhor deu dos puritanos, né? Saímos nus. Saímos nus, né? Pois é. Mas é maravilhoso, e a lei é da maior importância. É incrível como tem a maior parte dos evangélicos não quer saber da lei. Se você perguntar a qualquer crente, diga aí, cita para mim os 10 mandamentos. Ele não é capaz, porque ele não aprendeu isso, ninguém se interessou, a lei não tem a menor importância para o evangelicalismo moderno. Mas já os reformados e os puritanos amavam a lei. E eles têm vários comentários comentando cada mandamento. O Catecismo Maior, por exemplo, é uma coisa impressionante sobre os 10 mandamentos, porque eles colocam, por exemplo, os pecados proibidos e os deveres exigidos. Aí faz uma lista, assim, dos pecados envolvendo aquele mandamento. É uma coisa, assim, extraordinária, bem pormenorizada, de modo que você não escapa. Qualquer um que lê vai ser confrontado e o seu pecado vai ser evidenciado. E é importante isso. Mas eu já me converti, fui perdoado, justificado, meus pecados estão todos perdoados, presente, passado, presente e futuro, então não preciso mais ter essa... Não, porque a lei de Deus nos ajuda, primeiro, a continuar tendo consciência da nossa miserabilidade. O apóstolo Paulo já era convertido quando diz miserável homem que sou, porque ele foi convencido pela lei e continuava sabendo que diante da lei, que é o padrão máximo
do caráter de Deus, da santidade de Deus, da exigência de Deus, ele se via como miserável. E eu também me vejo hoje. Eu, cada vez que confronto os mandamentos comigo, eu vejo pecados, continuo. Isso me entristece. E é o que eu tenho que fazer. E então o que eu faço? Confesso, vou aos pés do Senhor, humilhado, reconhecendo meus pecados e suplicando que Ele, por sua graça, me ajude a mortificar esse pecado e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a lei vai nos ajudar a identificar o pecado na nossa vida, a odiá-lo e a buscar que ele seja consumido aos pés da cruz. Então, na vida cristã é importantíssimo a lei. É um instrumento glorioso para sempre ser a referência da santidade que Deus exige e da nossa inabilidade, do nosso pecado e do quanto precisamos ainda, não para a salvação, porque nós já temos a justiça da lei, já está garantida para nós, em Cristo Jesus, né? No entanto, eu sou tão grato ao Senhor pela sua salvação, libertação, perdão dos meus pecados, justificação, que eu desejo mais, no profundo da minha alma, ser mais santo, mais puro, aparecer mais com Jesus, para agradá-lo, pelo que Ele fez por mim. Então, essa vai ser a minha luta até o dia que eu for recebido na glória, a minha alma será aperfeiçoada em santidade e o meu corpo descer à sepultura para ser consumido da sua corrupção. E assim, com Cristo, aperfeiçoado em santidade, nunca mais pecado nem nada, né? Eu aguardarei o dia da ressurreição, soar da trombeta, quando minha alma se juntará a um corpo incorruptível e estaremos completos diante do Senhor, absolutamente puros e santos, pecado nunca mais. Então essa é a nossa aspiração e a aspiração de cada crente. E bendita a lei de Deus que nos ajuda. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou grato a Deus demais pela vida do Senhor, pela iniciativa com os outros irmãos seus aqui, pelo projeto dos Puritanos, porque trouxe realmente tem trazido muita mudança realmente. Eu não sei se eu chamaria isso de avivamento, né? Tem muita interpretação sobre isso, mas eu pessoalmente vejo acontecendo muita coisa boa por meio desse evento aqui. E vários testemunhos semelhantes ao meu, de pessoas que também vieram de outros tipos de comunidades, que não prezavam pela lei do Senhor, pela palavra dele, e que hoje realmente estão sendo muito influenciados e impactados com isso. Então, nós oramos pelo Senhor, por essa equipe, pelos simpósios puritanos. Temos muito prazer que isso aconteça realmente, certo? E vamos continuar sempre orando mesmo, não é, para sermos impactados pelo testemunho que nós vemos aqui. Eu mesmo, assim como pastor, eu estava precisando realmente passar um tempo assim. Então, para mim, está sendo um tempo assim de muito refrigério. Graças a Deus. Não é de muito. Eu estou empolgado para voltar para o olho d'água e começar a pregar. Glória a Deus, é isso mesmo. Pregar, né? Descer do monte e libertar o jovem lá. Pois é, isso é muito bom. Muito bom. Nós aprendemos a cantar os salmos com vocês também, né? Que bom, que bom. E aí eu queria que você mandasse um abraço para as minhas filhas, que elas aprendem também com a gente lá cantando. Queridas. Stacy e Stephanie. Um abraço para vocês, queridas meninas do Senhor. Olha, continue cantando os salmos, é maravilhoso, vai edificar, vocês vão crescer na graça, no conhecimento do Senhor, o coraçãozinho de vocês vai ficar aquecido e Cristo vai se agradar. E é uma coisa preciosa, é que a palavra de Deus diz que Cristo canta conosco os salmos no meio da congregação. Hebreus diz isso. Então já pensou que bênção a gente cantar os salmos e saber que Cristo está cantando conosco? Com certeza, porque são as palavras dele, é para a glória dele
Então, bendito seja Deus. Deus abençoe vocês. Pastor, muito obrigado. Eu Foi um prazer imenso para nós. Obrigado, irmão. Viu? Eu que agradeço. Viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Pessoal, aproveita as playlists que temos aqui no canal. Temos playlist completa aqui do Catecismo de Heidelberg, para você ouvir e baixar em MP3, tá bom? Também temos playlist aqui de aulas no Catecismo de Heidelberg, tá certo? Toda sexta-feira, então, eu tenho postado uma videoaula no Catecismo de Heidelberg, e essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais sobre a doutrina reformada, aprendendo sobre o próprio catecismo, e também para você compartilhar com todo mundo que você conhece, que tem curiosidade em entender, de repente alguém que está discordando da fé reformada, dizendo que reformado é todo um bando de louco, que é frio, que é cético e blá blá blá. Então, para você ajudar essa pessoa a romper com esses fantoches, com essas caricaturas, recomenda para ela o canal, tá certo? Valeu!